Oi, pessoal, Miriam Runge aqui. Eu estou com os executivos da Accor hoje para a gente conversar sobre SSM. Você sabe o que é superfície sólida mineral? É isso que eu vou contar no vídeo de hoje. Esse produto mancha, risca? Quais as principais informações na hora de projetar ou de usar o SSM? Pode usar em hospitais? Todas essas respostas você vai saber agora. Então, pessoal, a gente está aqui com os executivos da Accor. Eles atendem o país inteiro e a gente vai falar sobre essa empresa e toda a gama de produtos que a gente pode aplicar na arquitetura. Me contem a história da empresa, como que tudo isso começou aqui no Brasil. Tudo começa com a Carical, né? É um grande grupo, é uma empresa que está há 62 anos na Argentina. 60 anos na Então, a Argentina, né? matriz é A lá matriz é argentina, argentina, nossa isso, DNA é argentino, maravilha. exatamente. E essa empresa vem para o Brasil no ano 2000. Então nós temos a Carical, que tem várias empresas. A Tresol é uma dessas empresas na Argentina, a primeira fabricante de superfície sólida da América do Sul, né? Na Perfeito. Argentina há 16 anos. A Tresol vem para o Brasil no ano de 2011, né? No ano de 2011 já começa a fabricação no Brasil e a gente vai com ela até 2015, tá? E nesse ano de 2015 a gente faz uma reformulação na empresa, até numa questão do próprio produto, uma melhoria no produto. O produto se torna em várias características melhor. Então, Tresol é um grande grupo, é uma empresa, Isso. e o Accor é a nossa É a nossa SSM. marca no Brasil, É a nossa desde marca 2015. no Brasil de Perfeito. produto de superfície sólida mineral. O que é efetivamente SSM? Superfície sólida mineral é um produto composto por resinas e cargas minerais. A finalidade desse produto é que ele não tenha porosidade. A principal característica dele é a porosidade. Porosidade zero, Porosidade ou seja, Ele é um zero. produto Não... mancha monolítico. zero, contaminação zero. Perfeito. Exatamente. É um produto monolítico, né? Então toda a espessura do material é composta pela mesma matéria-prima. Isso permite você lixar, furar, usinar, rebaixar, que ele vai manter sempre a mesma aparência, né? E essa espessura, a gente tem várias espessuras desse Temos, material? temos aqui no Brasil, inclusive o nosso é o único que tem 12 milímetros, 9 e 6 milímetros. O 6 e o 9 ele é mais utilizado para revestimento, né? E para fazer as bancadas mesmo, sempre com 12. 12 milímetros 12 para fazer milímetros. bancada. Então, Isso. isso é uma informação importante. Arquitetos, designers aí, bancada sempre, Sempre com especificação 12. 12 milímetros. Nós somos a única fábrica no Brasil, correto? A Correto. primeira e única até agora, Isso. né? Então, é um produto, a princípio, nacional, fabricado aqui. E isso eu sempre digo que é uma grande vantagem. Fábricas fora, produtos importados, sempre é difícil, é demorado, né? A questão de entrega do produto. Como é que são os nossos prazos, assim, para quem quiser fazer um tampo, a gente já vai falar sobre detalhamento, mas no caso de eu querer encomendar um projeto, um tampo, demora muito, 3, 4 meses? Não, como é que é Legal. isso? Nós formamos, porque para trabalhar com esse material você tem que ser certificado. Por isso que você Certo, não encontra o perfeito. SSM numa revenda, numa loja, para vender a Isso. matéria-prima em si, né? Aham. Porque a fabricante se preocupa com o resultado do cliente final, com a experiência que ele vai ter com esse produto. Então nós certificamos a empresa, nós damos todo o treinamento para que tecnicamente ele entregue aquilo que o cliente final solicita, né, espera receber um produto sem emendas. Até falando da característica que a gente estava falando da questão da porosidade, uma outra característica são as emendas imperceptíveis, ou seja, você monta toda uma bancada com emendas não aparentes, né? Ao contrário de outras pedras, por exemplo, granito, que não tem como você sumir emenda, a não ser que você faça ali um meia esquadria, né? Que você faz aquele Mas corte de mesmo assim, a 45. emenda e o rejunte sempre existem, Isso, né? Isso é uma exatamente. característica perfeita do SSM. Por isso que é um produto indicado muito para a área médica e hospitalar, não é Perfeito. verdade? É onde esse produto está ganhando um mercado, tanto mundial quanto nacional, Sim, justamente por conta desses atributos especiais para a área médica. exatamente. Então nós temos hoje uma média de 160 para mais, um pouquinho mais de empresas certificadas, homologadas por nós, para estar fazendo isso. Então, se tem um projeto na Bahia, em Salvador, a gente tem uma empresa para fazer esse trabalho lá, em vários polos, digamos assim, de todo o Brasil, né? Então, na verdade, não é um marceneiro que compra e trabalha uma chapa como um MDF, por exemplo, mas ele fazendo um treinamento e tendo uma pessoa treinada dentro da sua Isso, equipe, ele pode, então, eventualmente oferecer também esse produto isso. dentro do seu rol. Exatamente. Maravilha. Para trabalhar com esse material, quem que se interessa, quem que é a empresa certa, ou marcenaria, porque para se trabalhar com ele Já está acostumado a trabalhar com isso, e isso. são com Aham. ferramentas de marcenarias,
Olha, Ou marmoraria, né? Que já trabalha com pedra também. A marmoraria, por incrível que pareça, ela até tem que se adequar mais com a pedra do que a marcenaria. claro, é uma Porque outra é forma. uma outra forma, a questão deles trabalharem com corte com água e tudo mais, esse material é todo trabalhado a seco. A questão da marmoraria fazer as emendas no 45 graus, esse é todo de topo mesmo, não tem 45. Então, essas é algumas diferenças que o marmorista tem que se adequar no produto para dar a garantia final. Porque lembrando que esse material tem 10 anos de garantia de fábrica, desde que a empresa que trabalha com ele siga todas as técnicas corretas para se aplicar essa garantia. Perfeito. Então, o treinamento é fundamental. Eu Fundamental. sempre achava que era uma massa moldável, né? Porque eu via, eu pensava assim, nossa, preciso fazer uma forma e aquilo vai como uma massinha de modelar, Porque vai não aparecem as formando, emendas, né? porque não aparecem as emendas, então a Sim. gente acha que é isso. Mas, na verdade, são chapas e outros produtos que são as cubas, por exemplo, né? Que Isso. estão... Que são injetadas. São cubas São injetadas no injetadas. molde igual tu pensava. As cubas é isso mesmo. As placas não, elas são feitas placas e depois plano de corte, montagem. E Mas aí, eu posso, eventualmente, fazer um projeto exclusivo e a gente consegue executar todo uma projeto é cuba, um exclusivo. tampo. Todo o projeto fica, Todo acaba projeto é sendo exclusivo. exclusivo. Exato. Não existe um tampo em linha, né? A menos que seja, Existe, por na exemplo, verdade, existem fábricas que lançam assim tampos de mesa em linha. A claro, gente tem alguns ou até clientes. um hotel que vá Ah, lançar ali sim. 200 pias iguais, Pronto. né? Aí Sim. fica bem competitivo, porque E sai sim. como um Sim. produto de produção. Quero saber como que esse produto surgiu, assim, um pouquinho da história dele, porque eu lembro quando o Rafael me contou essa história, eu achei muito interessante. O produto nasce pela necessidade do mercado de uma pedra para laboratório, né? Que não existia até então a pedra para laboratório com essas características. Então é desenvolvida essa pedra e depois que o mercado dos arquitetos descobriram essa maravilha, que você não tem emenda e tudo mais, e olha, posso projetar o que eu quiser com isso? Pode. E daí ele veio e estourou muito para o mercado residencial também, né? É, Ele eu me vem para o lembro. residencial. Para ter Eu lembro. uma noção de tempo, ele nasce em 67. 1967, 1967. maravilha. Desde então já são mais de 50 anos, né? Mais de 50 Que o anos. produto Aham. está no mercado e atendendo essa demanda dos hospitais, laboratórios. Então, ele nasce, a princípio, para resistir a ataques ácidos, a Exato. bactérias, para Exato. estar dentro de um laboratório. Se transforma num produto super resistente, a gente descobre e começa a projetar coisas incríveis. A primeira vez que eu vi foi na Europa esse produto. Acredito que naquela época também era menos, aparecia aqui no país, mas foi na Europa e eu ficava assim, nossa, o que que é isso? A gente via nas revistas, que material é esse que faz essas curvas, esses tampos incríveis, né? É uma superfície inteira, né? Em 98, com uma fabricante de cozinhas de São Paulo, que importava diretamente esse material, um Perfeito. fabricante. E eles difundiram o produto no Brasil e hoje temos a empresa Acor fabricando também. E tempo de entrega, então, a gente consegue trabalhar Bem esse tempo de rápido. entrega Bem muito rápido. rápido. Depende do projeto, né? Se a gente vai falar de um hospital, né? Se é projeto grande, aí vai acompanhar aí o tamanho do projeto. Mas residencial, por exemplo, tudo dentro de 30 dias, né? Ainda tem muito por crescer no mercado. Eu acredito assim que agora a gente vem de um momento em que a área da saúde e a área médica elas ganharam um espaço enorme. Enorme. A gente percebeu, e a arquitetura, eu sempre falo isso, nós percebemos o quanto o espaço impacta e pode impactar na cura também. Também. Então, quanto mais a gente tiver superfícies existentes, né, bactericidas e trabalhadas para isso, Perfeito, eu Miriam. acredito que... É uma das poucas superfícies ativas que a gente fala, né? O que ela recebe ela já é por si só, por não ter porosidade, ela não permite a proliferação de fungo e bactéria. Mas com o aditivo que a gente fez também, uma parceria com uma empresa chamada TNS Nano, que tem sede em Florianópolis, a gente põe esse aditivo também na receita e toda a espessura da chapa, ela se torna, isso que eu falei, uma superfície ativa. Na Então, prática, o ela que acontece? neutraliza vírus também. Exatamente. Na prática, ela neutraliza o vírus. Toda a superfície não é só algo aplicado depois, é Não é toda a superficial. chapa. Tá na massa da Apesar chapa. de ser trabalhada e tal, ela Isso, vai. Está na composição da chapa. Está na composição, perfeito. E isso é tudo. A gente tem os laudos, tem testes, né, feitos que comprovam que realmente funciona, né? E ainda falando dessa parte hospitalar, esse produto ele vem muito para humanizar o ambiente. Porque antes você tinha muito essa questão do inox e tudo mais, e algum material gelado, aí você já está ali no momento
né, num leito de hospital, com aquela coisa gelada. E quando você humaniza isso, coloca uma pedra quente, relativamente quente, né, diferente. Ela copia a temperatura do ambiente, né? Exato. Então você está num ambiente, fica um ambiente muito mais agradável. E tem estudos que dizem que isso melhora até a A tua melhora, recuperação. a tua E o recuperação. toque da pedra é Isso. uma delícia, né? Quando a gente passa a mão na superfície, assim, é uma delícia. Eu sou apaixonada, adoro. Eu estou vendo aqui um catálogo, gente, com várias cores. Essas são as únicas cores que a gente tem? Nós trabalhamos sempre com catálogo reduzido, que é o que está em tendência de mercado, né? A gente está com esse catálogo, ele tem 16 cores, mas desenvolvidas pela fábrica são uns 60 cores. Tem muita cor desenvolvida corporativa também, Era o né? que eu ia perguntar. Então, para o É, corporativo ou até para o hospitalar, se precisar uma Sim, cor específica, é tempo de desenvolvimento, que é aprovação. rápido. Claro que a gente não vai criar uma cor específica para um lavabo, aí vai ter um Não, custo extra para isso isso, e talvez inviabilize o produto ou não, isso. depende do propósito, né? Mas é bem por aí Mas mesmo. É uma questão é de possível demanda. fazer. Se é um projeto um pouquinho maior, a empresa nem cobra o desenvolvimento. Nem cobra o desenvolvimento, dependendo do Claro, volume está que dentro do for. processo. É, é Maravilha. ajuste de cor, né? Então Certo. é E fácil. cubas? Eu estou vendo aqui vários modelos de cubas. Quantas cubas hoje a gente tem disponível na eu nossa linha? acredito que umas 30 cubas Nossa, disponíveis. Umas 30 cubas. Aí maravilha. tem cuba para banheiro, né? Para cozinha, medidas diferentes, modelos diferentes. Tem cuba hospitalar. A gente tem dois modelos de Farm Sync também que estão girando bem legal, que é Olha, uma Cuba cuba que você Farm, a gente adora. cuba Isso. Farm, que você pode compor com MDF, com pedra, com mármore, com qualquer. É uma cuba bastante versátil, né? Tem duas, Maravilha. uma cuba, uma Farm banheiro e uma Farm cozinha. Um pouco dos projetos que vocês têm acompanhado por aí, onde é que o produto está entrando mais? É na área médica mesmo? Só em Então, hospitais? não, pois Aonde? é, esse boom de área médica, ele começou acho que já no ano passado e tá uma coisa bem explosiva no Brasil mesmo. Mas até então, não, era bem diversificado. Bastante coisa residencial, bastante coisa corporativa. Por exemplo, para a Copa do Mundo de 2014, no finalzinho de 2013, início de 2014, ele fez vários aeroportos. Olha, O aeroporto aqui de Porto Alegre que você visitou, só que do Porto Alegre foi depois da Copa. Ainda é bem diversificado, porque o produto ele tem muita aplicação, né? Muita rede de fast food Também. a gente atende. Atende lojas de telefonia. É bancos versátil. também, né? Tem Bancos que a gente estava bancos O aí. conversando. bancos a gente começou, na verdade, no Brasil com o projeto Bradesco, né? O que acontece que a gente está sentindo esse boom na área hospitalar, Miriam? A gente passou 2 anos praticamente em pandemia, né? A preocupação era com tratar das pessoas e não Uhum. cuidar do ambiente. E um hospital que ele não recebe reformas e manutenção por 2 anos, quando você começa, vira caos. E foi a nível nacional isso. Então a demanda para isso está muito grande nesse momento. E até então a gente tinha somente material importado. O material importado ele era super valorizado, digamos. Claro. Então ele entrava somente em hospitais de ponta. Era o pessoal que conseguia pagar para ter o produto. Quando a gente montou a fábrica no Brasil, a gente veio com uma ideia diferente de massificar um pouco mais o produto. E a gente está conseguindo. Hoje a gente saiu de uma reunião, por exemplo, com hospitais do SUS. Por quê? Nisso que a gente falou, o paciente melhora num ambiente mais agradável, mais aconchegante, Pura mais neuroarquitetura. exato, Pura a neuroarquitetura. tua No área. momento que eu tenho uma superfície que não me traduz que eu estou num hospital, e isso é o que a gente vai fazer daqui para frente, a gente já está fazendo isso, áreas médicas, hospitalares, da saúde, em todas as áreas que envolvem saúde, não é mais aquele espaço todo branco, não é mais aquela coisa toda lavável até 1,80. Isso tudo continua, mas com novas tecnologias e novos Exato. materiais para proporcionar mais bem-estar. E uma coisa Perfeito. também que a gente tem visto que a gente está conseguindo entrar bem e convencer o pessoal que é um produto melhor é para revestimento de sala cirúrgica. O outro produto usado em sala cirúrgica é a pintura epóxi. Pintura, sim, pintura lavável. Uhum. Exato. Só que a pintura epóxi, a cada 2 anos, você tem que renovar ela. E uma sala cirúrgica parada uma semana para reforma, qual é o custo dessa manutenção, né? Então é muito alto. Você revestindo com superfície sólida, com o Tressol, com o Accor, a gente garante 20 anos
manutenção nessa sala. Uma pergunta. Se eu tenho uma parede para revestir, então eu revisto com as chapas, eu vou vedar uma chapa e outra, elas vão ficar emendadas, essa emenda vai ser imperceptível, e eu vou ter toda aquela parede, praticamente toda ela revestida como se tivesse sido feito. Isso. Olha, eu não tinha pensado nisso, que Inclusive os rodapé. bacana. Inclusive, a gente consegue fazer o rodapé Inclusive o e rodapé no mesmo subir material. talvez o piso, que seja o Isso. rodapé do mesmo, um roda-forro para facilitar a limpeza, Exato. e as bancadas todas que sejam necessárias ali Exato. ainda. Numa sala cirúrgica, ele só não vai ficar com as emendas imperceptíveis nos cantos, né? Claro, porque Porque você aí, precisa mas dilatar. ainda assim, a Todo o gente vai ambiente. tratar esse Exatamente. elemento, a pintura também vai ter os cantos e tal. Nossa, que bacana. E aí, durante aproximadamente 20 anos, a gente não vai ter. Porque mesmo que você tenha que fazer uma manutenção, por exemplo, a manutenção que você vai fazer é lixar e polir. É muito mais rápida, É né? muito mais rápido do que a pintura. Então, em 2 dias, você está com a sala liberada. Pega uma sala cirúrgica de um hospital importante. Quanto fatura essa sala cirúrgica? É. Imagina essa sala parada uma semana, 15 dias parado para reforma. Muitas É. vezes, uma vez no ano tem que fazer isso, né? Dependendo do Exatamente. uso. Então, por conta dessa reforma de parede, com a aplicação do nosso material, e a gente fala 20 anos, porque não podemos Mas falar mais, a gente não tem experiência de mais tempo, né, em algum lugar. Então, a gente fala que 20 anos ela resiste. você tocou num ponto bem importante, Jackson, assim, ó. Se a pessoa está, por exemplo, numa sala cirúrgica e ela está com uma cama transportando um paciente e bate ali, dá uma machucada, dá uma fissurada, a gente consegue, então, isso é um dos grandes destaques desse material, né? A superfície sólida mineral, ela permite um reparo. E um reparo rápido. Nesse Um caso, é um reparo acidente rápido. rápido. É. E esse reparo seria feito, então, talvez pela mesma. É como uma laca, por exemplo, quebrou, eu chamo o marceneiro, ele vai Isso. lá no local, pinta, Perfeito. faz o polimento, mais ou menos isso. Claro, não é Exatamente. para a gente fazer toda semana, né? E isso é possível fazer no residencial também? Bateu, eu Com consigo. certeza. Consegue. Com isso que a gente está falando aqui, da questão da recuperação, várias vezes as pessoas comentam sobre possível de ser reciclado, né? Eu já ouvi essa pergunta, ele pode ser reciclado? A gente não tem matéria-prima, né? A gente estava conversando sobre isso, e a gente não tem matéria-prima, porque a pessoa que faz o tampo, a princípio ela vai ficar com esse tampo, no mínimo, seus 20 anos aí que a gente já tem. Mas ele poderia, talvez, ser reciclado se a gente tivesse um produto na fábrica, alguma coisa assim? Reciclar, transformar novamente em chapa? Transformar Pode. novamente numa chapa, talvez para um outro tipo de produto, não para cozinhas, mas para um produto, sei lá, alguma coisa, talvez no futuro pensar sobre isso. Assim, a composição da superfície sólida são resinas com carga mineral. Se você moe e faz virar pó novamente, ele vira matéria-prima novamente. Para talvez um produto um pouquinho diferente, mas quem sabe no futuro a gente vai ter. A gente está esperando que os tampos sejam descartados, né? Porque hoje a gente não tem. Aquilo que acontece de problema na fábrica, que não vai para o cliente, a gente volta a processar e transforma em matéria-prima novamente. A fábrica te dá 10 anos de garantia. Se tu for trocar esse tampo, é porque tu quer, digamos assim, olha, Quero mudar, quero fazer um uma Accord de outra cor agora. Isso, né? Então, assim, antes de falar da reciclagem, a gente fala da renovação do material. Porque se você fala assim, olha, não quero trocar, minha bancada tá aqui, tô gostando da cor, tá legal, então o que a gente faz? A gente renova ela. Como renova? Passou um tempo que você tá com ela ali, o mesmo profissional que fez ou outro, ele vai lá, faz um polimento e vai deixar a tua bancada sempre nova. Ela pode ser renovada. Então, né? Claro, porque tem essa questão aqui, a gente estava falando agora da panela e tudo mais. Mas outras perguntas que surgem nesse sentido risca? Uhum. É uma Dependendo do uso. A bancada por si só, ela não risca. A gente é que risca a bancada, né? É mais ou menos assim. É assim mesmo. Mas, enfim, a pedra natural, ela é talvez um pouco mais difícil de riscar. Dependendo da pedra. Dependendo da pedra. Tá no manualzinho. Sim, tá no manual. Tá no manual. As rochas naturais, algumas são bem suaves e vão riscar mais facilmente. Então, todo mundo risca, dependendo. Eu sempre digo assim, se eu pegar um prego, uma faca de ponta e quiser riscar... você risca. Na superfície sólida, exatamente. No dia a dia da manipulação, ela não risca, é tranquilo. Mas pode acontecer um acidente, alguma coisa de riscar. E se riscar, ela recupera. Como? Polimento. Sem aplicação de nada, só lixa, porque tudo na pedra vai ser superficial. Se tiver um risco, ele é superficial. Você faz um polimento, ele sai. Mancha é uma outra pergunta recorrente, né? Mas esse material mancha?
não mancha porque ele não tem porosidade. Então, nada ele Não absorve, absorve. absorção Tudo de água superficial. zero. Qualquer coisa que acontecer vai ser superficial. Ah, mas eu derrubei ali um esmalte por acidente, ele secou e eu não consigo mais tirar com a Scott Brite. Claro, ele tem uma pigmentação, ele funciona com Corante, né? claro. Uhum. Nesse caso, lixa também. Igual do risco, você vai fazer um polimento com lixa. A empresa que fez para você recupera tudo. Vai ter Vai- essa Fica aí 10, capacidade 20 de... anos recuperando a tua placa, a tua bancada. Mas vai cobrar cada visita. Vai cobrar a Cuidado com o visita. esmalte, cuidado com batom de alta fixação. Eu sempre digo tinta de cabelo, vai manchar qualquer coisa. Por quê? Porque tem um altíssimo poder de fixação. Exato. Mas dependendo da superfície, Isso. como não penetrou, vai Isso. ser possível de ser recuperado. Mas os produtos convencionais de uma casa, por exemplo, que em outras pedras mancham, por exemplo, e se eu derrubar um vinho? Vinho tinto, Um por vinho exemplo, tinto. ficou Se tu ali. limpar na hora, Nada vai manchar. não mancha nada na hora. Ficou de um dia pro outro, talvez você já tenha que passar um sapólio líquido e uma esponja, mas você limpa em casa, limpar. não mancha, não, entendeu? Então assim, manipulação de alimentos, carne, sangue que derruba, uma feijoada, um vinho, um molho de tomate, nada disso mancha. O Rafael quer dizer o seguinte, que nada mancha, mas ele suja. Suja. Então você vai ter que fazer a Vai limpeza. ficar sujo e Não tem é que fazer uma autolimpante, Exatamente, vai ter manutenção. que fazer a limpeza. Perfeito. Então, a questão de uso residencial, eu sempre digo assim, aquela pessoa, né, nossa, eu sou doente por limpeza, tem aquela questão do silicone, quando a gente está trabalhando com a rocha, eu adoro rocha também, todas as superfícies, acho que elas são de acordo com a necessidade e o uso, né? Cada uma é mais adequada e tal, mas aquela pessoa que ela gosta de ter tudo limpinho, não vai aguentar trocar silicone de tempo em tempo, porque é um produto que acaba sofrendo com o tempo, né? Por melhor que seja a qualidade do silicone, o silicone que une a cuba inox, por exemplo, numa rocha, ele acaba sofrendo com o sabão, com a Exato. gordura, com o calor, enfim. E aí precisa ser trocado. Essa nossa superfície, não. O SSM é exatamente para aquela pessoa assim, ó, eu gosto de ter tudo impecável, limpo, não gosto de emendas, né? E isso vem também da qualidade da execução. A gente sabe, e eu sempre gosto de pontuar em materiais, uma questão é o produto, a qualidade do produto. Né? O produto entrega um atributo. Depois vem quem trabalha e executa. Então, a gente precisa de uma mão de obra qualificada. Não é assim, bom, hoje vou fazer, vi um vídeo, né? E faz um curso, se aperfeiçoa, tem os A empresa nem testes. fornece material para quem não é certificado. Perfeito, a empresa Justamente só vende para quem tem essa certificação. É. Maravilha. Isso já garante, então, uma mão de obra mais qualificada. Com E depois certeza. vem uma terceira questão: o uso. O uso precisa ser adequado. Então, é claro que se a gente quiser largar uma panela de ferro a 300 graus em cima de qualquer superfície, nenhuma vai aguentar. Ah, virei tudo, não limpei, ficou lá 3 dias, talvez, né? Então, a questão vem aí do uso e a gente sempre pontua isso. A luz solar, ela mancha a superfície sólida mineral? Mancha, Mancha mancha. A luz solar mancha tudo. tudo. Um carro vermelho. com o Ele passar- vai desbotar. Olha a tecnologia que uma indústria de carros aplica para poder desenvolver um pigmento que não desbote. E ele desbota. Maravilha. Então, a Então, gente tem que tomar cuidado que de tomar sempre cuidado. proteger o tampo também da luz. Da luz Assim como a solar. gente protege da luz solar um sofá, um tecido, alguma coisa. É mais ou menos assim. O que acontece quando o sol ele pega numa parte da bancada, na janela, você vê que com o passar do tempo ela vai ficar com uma coloração diferente. Se o sol pega na bancada inteira, você não vê, porque ela desbota, ela descolora inteira. Né? É a mesma coisa que um carro, que qualquer coisa que está no tempo, né? Mas ele poderia ser utilizado em área externa, apesar dessa modificação. A modificação dele vai ser só de cor? Aí, quando é para a área externa, a gente faz a aplicação de UV. Uma proteção UV, que também vai. Não é uma proteção superficial, é uma proteção que vai na formulação, no bolo da massa, digamos. Para na garantir massa do uma bolo. vida útil maior. Para garantir uma vida útil maior, exatamente. Mas eu volto a falar, o sol pode agredir? Pode. Mas com lixamento e polimento você recupera e faz ficar com aparência de novo. Coloquei lá numa fachada, vai apodrecer, vai quebrar? Não, Não. não vai. Não vai. Vai haver uma diferença de coloração. Isso se você pegar, vamos dizer que seja uma cor branca. Você colocou lá e deixou 3 anos. Você não percebe no olho que ela tá mudando a coloração, mas se você pegar uma pecinha branca e colocar do E lado, aí você vai comparar, perceber. mas aí até uma tinta com 5 em Exatamente. 5 anos, eu preciso repintar uma fachada, qualquer outro Exatamente. produto, ele vai também se alterando, né? Uma pergunta que
todo mundo vai me fazer quando ver este vídeo aqui. Ele é competitivo financeiramente por a gente ter esse produto aqui no Brasil, por a gente ter essa mão de obra aqui no Brasil. Ele acaba sendo competitivo com os produtos importados? Com certeza, uma das ideias de trazer esse produto para o Brasil, quando o Jackson fechou esse projeto do Bradesco em 2010, foi a empresa ter percebido lá na Argentina o potencial de mercado que tinha no Brasil e que não tinha uma fábrica até então. Então vem toda essa questão, né? Poxa, como que não tem uma fábrica aqui? Como que você espera não sei quantos dias para importar o material? E, pô, eu tenho pressa no meu projeto e tudo mais. E na questão do preço, com certeza, né? Não tem taxa de importação, é produzido aqui, faz medidas especiais. E é mais rápido também, porque O estamos preço aqui. costuma ficar, eu te diria que entre 25%, mas em relação aos 20, outros. 25% A gente de consegue, economia em então, relação à trabalhar, concorrência. dependendo de projeto, a gente consegue trabalhar De 20, repente até 25%, 30% com talvez relação ao mercado 30%. importado. Qual é o reflexo disso? É o que a gente estava falando antes das partes de hospitais, né? Com preço melhor, você já consegue ir atendendo uma demanda maior, clínicas que antes iam falar, olha, isso aqui está muito caro. Poxa, mas com o material da Accor, 10 anos de garantia, a gente consegue fazer pela questão do preço. Então você já vai atendendo uma gama maior e cada vez maior. Vai Em atendendo breve nós vamos encontrar o produto, então, nos hospitais do SUS, Já por estamos aí, fazendo. né? Já estamos Já fazendo. estamos fazendo. Há 10 anos atrás era impossível você pensar uma Possível. coisa dessa, né? E eu diria que até os projetos se modificando, ficando mais humanos, a gente consegue colocar cor nos produtos, né? Hospitais infantis, aí a gente tem Ah, legal, acompanhado verdade. vários projetos Verdade. interessantes. Poxa, eles estão fazendo muito legal. Assim, até o revestimento da parede, assim, uma sala verdinha, a outra azul, a outra alaranjada. Isso dá uma coisa. Claro que esteticamente fica bonito, mas essa coisa da humanização também, né? Humaniza e também ajuda na questão da orientação, porque o andar amarelo, o andar verde, então assim ele Isso. acaba situando a pessoa, né? Isso É. tudo é um dever da arquitetura, né? Um recado final para quem está nos assistindo aqui. Estamos no Brasil há 13 anos, justamente para tentar trazer um produto de altíssima qualidade, com custo-benefício cada vez melhor. E pretendemos ficar por muito tempo desenvolvendo outros produtos que a empresa já tem em vista, tá? Tem muita coisa boa vindo por aí. Apesar da superfície sólida já existia desde 1967, nós temos melhorado muito em relação à formulação desse material. Não fomos os criadores do produto, mas no Brasil nós somos os maiores especialistas hoje em superfície sólida mineral. Em que sentido eu falo? Podem haver outros profissionais também que sabem muito sobre superfície sólida, mas não sabem nada sobre a fabricação da superfície sólida e dos problemas que os arquitetos precisam resolver dentro de uma obra. E isso a gente está inserido, a gente pode fazer placas com cor específica, com largura, comprimento, espessura, desenvolver uma cuba de acordo com o projeto para aquela instalação. Não é engessado e com um preço muito competitivo. Essa é a ideia que a Accor tem no Brasil. 13 anos, a gente está aí para ficar e espero que todos possam usufruir e aproveitar do produto que a gente está oferecendo para o mercado. Não é à toa, gente, que eu convidei então o pessoal da Accor para entrar comigo aqui e falar um pouquinho, validar esse conteúdo no Tampos e Pedras, porque realmente eu acompanho eles já há alguns bons anos, né? E vejo o produto por aí e foi nessa porta então que eu fui bater e tive todo o apoio da questão técnica, porque a questão estética a gente domina, a gente consegue entender ela facilmente, mas e a técnica? Como projetar? Dá para fazer, não dá para fazer? Consigo executar esse tampo, não consigo? Então, a gente tem aqui também um apoio técnico. Isso eu acho muito bom quando a gente tem uma fábrica envolvida. Porque uma coisa é a gente trabalhar um produto onde a fábrica está longe, a gente não consegue, depende às vezes de uma pessoa que não dedica o tempo necessário a isso, quando a fábrica está aqui perto. E eu logo, logo vou mostrar ela aqui para vocês também. Né? Quem quiser conhecer a fábrica vai conhecer comigo. Foi onde a porta que eu fui bater e tive toda a informação, então, para validar esse conteúdo aí que a gente está entregando com muito carinho. Queria falar também do teu Tampos e Pedras, que esse manual tá maravilhoso. Nós também ali na fábrica estamos já disponibilizando para os nossos parceiros que estão achando interessantíssimo. A gente tem muito
marmorista que trabalha com material, igual a gente falou. Então, assim, o pessoal tá achando fenomenal. Caramba, porque tinha coisa que eu trabalho há, sei lá, 10, 15 anos, eu recebi mensagem assim, e tem coisa aqui que eu não sabia. Eu falei, é por isso que você tem uma profissional que vem e te entrega esse material. Ele é um produto que ele nasceu nas nossas salas de aula aí, né, das dúvidas dos arquitetos, e eles sempre acabavam me perguntando uma coisa que outra. Eu digo, como que a gente pode deixar, né, isso, porque a gente tem esse conhecimento aí de mais de 30 anos de execução de obra, especificação de materiais, como é que eu posso deixar isso? Então, surgiu o manual a partir daí. Mas, para minha grata surpresa, quando a gente começou a disponibilizar, muitos marmoristas vinham justamente me retornar assim: nossa, eu trabalho com mármore há muito tempo, eu quero conhecer os outros produtos. Nossa, eu quero saber o que passa na cabeça de vocês, arquitetos, aí, o que todo mundo precisa saber. E as pessoas estão gostando muito, trazendo um retorno muito positivo, assim, porque ele é para ser de fácil leitura, ele tem a técnica no limite, é para ser prática, é para ser algo ali para consultar toda hora. Então foi gratificante fazer. Quem quiser saber mais do manual, é só entrar em contato com a gente também. Obrigada mais uma vez, um grande abraço, e eu espero ver muito desse material por aí, quem sabe em novos projetos. A gente vai mostrar em outros vídeos também alguns projetos que a gente teve a sorte de visitar. Acompanhem a gente também para ver todo esse material que a gente vai disponibilizar. Então eu queria te agradecer pela parceria que a gente fez nesse teu produto e deixar aqui a nossa empresa aberta para todo mundo que quiser fazer o contato conosco. Nós temos empresas certificadas em todo o Brasil para estar atendendo qualquer tipo de projeto, residencial, corporativo, o que precisar. E nos sigam nas nossas redes. Muito obrigada e até uma próxima.